Fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal. Antes de qualquer coisa, tá? Se inscrevam, ativem as notificações, né? Deixa o like aí pra gente que é muito importante, compartilha bastante o vídeo. Análise de Corinthians 3, Coritiba 1. É um jogo que o resultado não fala muito o que foi a atuação em si, mas o importante são os 3 pontos aí, distanciar um pouquinho do rebaixamento e com uma confiança boa aí pra quarta-feira, né? Então é isso, galera. Vamos pro vídeo. Bom, o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Jogo muito importante, né? Pra gente escapar e distanciar um pouquinho do rebaixamento, abrir uma pequena distância e conseguir com tranquilidade pra quarta-feira, né? Que é decisão muito importante. E, bom, vamos lá. O Corinthians veio de Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Meio campo com Moscardo, Maicon, Renato Augusto. E na frente, Adson, Juan Oliveira e Yuri Alberto, né? Uma configuração aí onde poderia ser um 4-3-3, um 4-2-3-1. E aí fica a critério, né? De quem quiser. Enfim, o Corinthians começou o jogo tentando propor o jogo, né? Tentando manter a posse de bola, tentando dominar as ações. Porém, um time muito lento, né? Um time sem transição, um time muito, mas muito dependente do Renato Augusto. E quando ele estava distante das jogadas, não tinha uma criação. E isso acabou com o meio campo do Corinthians e o Curitiba começou a dominar o jogo de alguma forma, né? Ganhando meio campo, ganhando as divididas, tentando propor as ações, fazendo uma saída de bola. O Corinthians abafava, mas não era suficiente para o erro do Curitiba, né? Isso a gente vai falar também sobre no segundo tempo, né? Sobre a diferença. E o Corinthians teve uma chance aí muito clara com o Yuri Alberto, que me perde não sei se chegou a perder o time da jogada, mas... Bom, fiel. E aí, vem uma jogada do Watson, né? Costurando pela direita. E aí ele dá o passe pro Yuri Alberto dentro da área e ele domina, e na hora de finalizar, muito lento, muito devagar. E aí acaba que o zagueiro tira, né? E ainda eu comentei aí com os amigos que seria complicado perder esse gol aí, porque o Coritiba estava tentando criar algumas ações, né? E aí numa jogada de escanteio que o Henrique, né, ex-zagueiro do Corinthians, desvia, a bola bate no Murilo e acaba indo pro gol, abrindo o placar pro Coritiba, né? E, aí foi complicado porque o Corinthians, em parte, sentiu o gol, tá? Porque tentou buscar, só que essa lentidão acaba que atrapalha muito, então, né, tem esse lado positivo, né? Ou negativo, desculpa. O Corinthians sentiu o gol, então tentou ir pra cima, tentou construir, mas é muito complicado sem o Renato Augusto, tipo, no lance ou na participação da jogada de alguma forma, né? Teve um lance que o Maicon inverte uma bola para ele da direita para a esquerda, um gol semelhante, uma jogada semelhante ao que aconteceu no gol de São Paulo, por exemplo, né? Onde ele domina a bola, só que ele acaba chutando, né, na mesma intenção ali, se a gente for visualizar o lance, né, na mesma intenção no jogo do São Paulo, só que aí o goleiro acaba praticando a defesa, né? E aí no mais foi isso que o Corinthians teve de oportunidade, assim, nossa, claríssima de gol, né? E aí pro segundo tempo, o que acontece? O Corinthians volta modificado, né? Volta com Wesley, volta com Matheus Bidu e volta com Bruno Mendes, né? Nos lugares de Fagner, né? Bruno Mendes entra no lugar do Fagner, o Bidu no Fábio Santos e o Wesley no Moscardo, né? Então você meio que recua um pouco o Renato Augusto para fazer uma espécie de um segundo volante, né? E aí você faz... continua com o Adson, continua com o Wesley, né? E aí você consegue ter uma variação, né? E aí foi aonde o Lucha acabou mexendo certo, né? E a gente costuma dizer que se você mexe certo,
é porque você entrou com o time errado. e, e pela configuração do jogo, né? O jogo muito lento, né? Muito truncado, muito brigado ali no meio campo, enfim. E aí o Corinthians começou um abafa no Coritiba que talvez eu acho que deveria ter começado já antes, né? No primeiro tempo. E aí sai o gol numa bola parada, né? A bola do Juan Oliveira, que na configuração na configuração depois das mexidas, né? Acaba jogando um pouco mais centralizado para apoiar o Renato. E aí ele que faz o cruzamento, né? Para a entrada da área. E aí a bola foi escorada. E aí o Yuri Alberto dominou e tentou bater pro gol e tirou ainda do goleiro, mas na hora que o zagueiro tirou, a bola bateu no Gil. E aí eu falo que a sorte virou, né? Porque a bola bateu no Gil e entrou. Gente, se fosse, sei lá, há 11, 12 rodadas atrás, ou há 2, 3 meses atrás, essa bola não iria, tipo, bater no Gil e entrar, ela ia bater na trave, ela ia pra fora, o goleiro ia pegar, ia bater no zagueiro de volta, enfim. E aí o Corinthians empata o jogo. O Coritiba sente muito, mas muito gol, tanto que na sequência já de lances veio a baita jogada do Renato Augusto, onde ele fatia essa bola, né, e ela atravessa o campo de um lado pro outro, da esquerda pra direita. O Juan Oliveira cabeceia pra entrada da área, pra pequena área, né? E aí o Yuri Alberto meio que de costas, meio desconcertado ali, acaba virando o jogo e fazendo 2-1. E o Coritiba mais uma vez sente esse gol, né? Que foi uma virada em 8 minutos, mais ou menos, 8, 9 minutos. Foi uma virada muito rápida. E aí depois só deu o Corinthians. O Coritiba não chegava de jeito nenhum. E foi assim, uma boa mexida do Lucha, na postura do time também, acima de tudo. Bruno Mendes, Bidu, o próprio Wesley entraram bem. O Wesley ainda um pouco ansioso para algumas decisões, mas mesmo assim entrou bem. E aí o Coritiba começou a tentar chegar um pouco mais. O Cássio acabou fazendo algumas defesas importantes ali, 2 defesas importantes, mas uma bola que para matar o jogo mesmo, foi um lateral, né, que foi cobrado. E aí o Corinthians rouba essa bola, ela sobra no Adson, que não ia tocar essa bola, e ela, né, acaba sobrando ali pro Renato, que aciona o Wesley nas costas da defesa. Ele dá uma baita arrancada, traz essa bola pra dentro ali na entrada da área e consegue bater forte, né, no ângulo ali do goleiro do Coritiba, fazendo 3-1 e praticamente sacramentando a vitória, né. Com isso o Corinthians consegue administrar o jogo. O Coritiba tenta chegar mais uma vez, mas não dá certo. E o Lucha poupa o Renato Augusto, né? Tira o Renato Augusto para a entrada do Juliano. E depois dá algumas minutagens pro Rojas, né? Que pouco tocou na bola, mas deu para ver que já está se movimentando bem. Tocou ali 2, 3 vezes na bola, então já foi alguma coisa, né? Então ganhar minutagens aí para quarta-feira, né? Que vai ser muito importante. Destacar aí a bela partida do Gil, que sempre criticado, né? A gente sempre fala, mas conseguiu fazer uma partida muito boa, muito sólida. Inclusive perdeu 2 gols, tá impedido, mas perdeu 2 gols ali na área, se aventurando um pouquinho. Murilo foi impecável, né? Mesmo com um gol contra, mas foi impecável. Todas as divididas ganhou, todas as divididas tirou. Falar sobre Renato Augusto é chovendo molhado, então, né, a gente não tem o que falar sobre. Adson jogou muito, apesar de eu ainda achar que toma muita decisão errada, mas foi muito bem, principalmente em jogadas onde ele acabava se perdendo, né? Perdia a bola, depois ia lá para recuperação, limpo na bola e conseguia sair jogando com qualidade. Maicon também no segundo tempo foi bem, conseguiu distribuir o jogo. No geral o time foi bem, né? Mas eu coloco esses jogadores aí como destaques, né, devido ao que aconteceu, mesmo a situação de jogo, né? O Corinthians teve um primeiro tempo péssimo, né, horrível, e aí começou um abafa no segundo tempo, uma outra postura, né, um outro time, um pouco mais leve, um pouco mais jovem, e aí a gente consegue sair bem com essa vitória, né? Se eu não me engano, estamos em 13º com 23 pontos, né? Fortaleza joga agora contra o Santos, se vencer passa a gente, né? Mas agora é importante esses 3 pontos, né? Uma distanciada aí da zona de rebaixamento.
esperar agora quarta-feira, né, que vai ser uma final aí em partes antecipada, né? Temos a vantagem, mas precisamos jogar com inteligência, né? Então é isso, fiel. Mais um vídeo aí pro nosso canal, tá? Por favor, se inscrevam, tá? Deixem um like, ativem as notificações, compartilhem bastante. Nos sigam lá no Instagram, lá do Fala Fiel, onde a gente vai ter muita coisa boa, muita novidade, beleza? E é isso, galera. Até quarta-feira. Vamos pra cima. Vai, Corinthians. Forte abraço.